Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 27 de novembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E a gente abre o programa de hoje falando sobre um estudo que durou 6 anos, feito pelo pessoal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com a colaboração de pesquisadores do Uruguai, que tem ajudado a salvar e a recuperar os bosques nativos de butiá, que é uma palmeira de extraordinária importância cultural, social e econômica ali na região sul do Brasil e também nos países vizinhos. Você vai ver agora como isso está se transformando numa grande vantagem para o pecuarista gaúcho. E quem mostra para a gente é o nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto para assumir o comando da comitiva. Boa noite, Sidney. Muito bem-vindo ao serviço de hoje. Boa noite, Marusa. Muito boa noite para todo mundo. Sem temer a assombração que, no dizer do povo, está rondando esse sertão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV viajou uma semana inteira e mais um dia para chegar aqui nesta freguesia e já inicia a nossa reunião novidadeira, convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para se abancar e ajudar a gente a dar conta desta função. Pois é, em várias regiões aí do Brasil e também dos nossos vizinhos de cerca, lá no sul principalmente, né, de uns anos para cá, os butiazais, que é como o pessoal diz lá no sul, começaram a diminuir numa ligeireza tal que assustou os fazendeiros e os moradores em geral. E um dos motivos é que o gado gosta de comer aquelas folhinhas mais novas das plantas pequenas e isso acaba não deixando a palmeira se desenvolver. Mas com uma mudança relativamente simples no manejo do rebanho, uma fazenda centenária lá do Rio Grande do Sul resolveu essa questão e já conseguiu multiplicar por 4 a quantidade de butiazeiros na sua área. E para contar como é que isso foi feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Enio Sozinski, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Brasília, a nossa capital federal. Muito boa noite, doutor Enio. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção para atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranjamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela essa recepção aí, e por toda essa explicação aí, adiantando o nosso trabalho para o pessoal aí. Ô, Enio, para quem não conhece, né, principalmente a gente que é aqui do Sudeste, o pessoal das outras regiões do país, por que o butiá é tão importante assim para os estados do sul do Brasil e para os nossos países vizinhos também? Bom, pessoal, o butiá, na verdade, ele existe nessa região do sul do Brasil há aproximadamente 4, 5 mil anos ou mais, né? As comunidades antigas que viviam naquela região, elas faziam uso dessa fruta, né? Usavam na sua alimentação tradicional, na sua alimentação, e isso continuou com os povos que vieram ocupando essa região a utilizar. Quando chegaram aqui, né, os europeus, assim como nós, aí, né, que ocuparam essa região, né, os descendentes de outros países, continuaram a usar e isso incorporou na cultura. E as pessoas começaram a criar gosto, né, e utilizar em diferentes pratos que eles produziam, faziam também muito suco, e principalmente o que o pessoal mais gosta nessa região é colocar na cachaça, né? Dar aquela aromatizada na cachaça, que fica um sabor, né? E fazer licores. Então, aí criou toda uma ligação muito grande da região, do pessoal da região do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, um pouco mais para cima, porque o butiá, né, Sidney, chega até Minas Gerais. Ele vem até aproximadamente aquela região aí central de Minas, também tem o que a gente chama de coquinho azedo, que é da mesma família, né, a mesma espécie do butiá, e aí criou todo um vínculo com essa espécie e, logicamente, com os butiazais também. Já deu água na boca aqui, viu? Agora, me diz uma coisa, como é que é o meio ambiente, né, onde o butiá gosta de se desenvolver, Enio? Bom, Sidney, o butiá, sim, ele ocorre, como eu falei, ele é mais para cima no Brasil também, né, entremeados em florestas e matas, mas lá no sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina, ele aproveita muito essa região aberta, que tem os campos, né, e a região do Pampa também.
Então, ali naquela região, o butiá, o butiá que tem lá, ele não é um butiá adaptado para ficar no meio do meio do mata, do meio da mata, no meio do mato. Ele é um butiá que ele cresce, se desenvolve bem quando ele está sozinho, né? E aí, esse é o típico da região, né? E é um butiá que acaba, que pelo uso que também se começou a dar lá na região, a ter uma integração muito grande com a pecuária, né? Que a pecuária foi forte lá que o pessoal começou a desenvolver. E aí misturou a cachaça e o churrasco. Muito bom. Já está ficando mais gostoso ainda. Agora, ô Enio, além dessa questão do gado ir lá comer, né, tem mais alguma ameaça assim, premente em relação aí à persistência do butiá nessas áreas? Durante um bom tempo, logo quando a agricultura ainda estava começando no nosso país, né, não era tão intensa, o butiá ele mais ou menos convivia com essa agricultura, mas no momento que a gente começou a expandir, né, a ocupar novas áreas, começou a ver o que a gente chama da conversão, né? Começou a se trocar muitas áreas que tinham butiazais por áreas com a lavoura que acabava sendo mais rentável ao produtor. Durante um período, no início do século passado, até meados do século passado, o butiá foi uma fonte de renda muito importante para as pessoas da região, porque dele se tirava a crina, que era a fibra do butiá. Existiam as fazendas lá, inclusive essa fazenda que a gente trabalhou durante um tempo, centenária, se extraía as folhas para fazer cordas, para fazer principalmente colchão. Muitas pessoas, até da nossa cidade, né, eles dormiram em colchões feitos com essa fibra, até que começou a chegar a fibra essa artificial, né, essa fibra, como é que é essa que vem do petróleo, né? Antes disso se usava as folhas de butiá. Então, até aí, o butiá ele não sofria uma ameaça maior. Ele era a fonte de renda, né, junto com a pecuária. Aí, quando aconteceu essa... Eu ia perguntar, desculpa te atrapalhando, né? Como é que foi essa mudança de manejo que o pessoal fez nessa fazenda que vocês trabalharam, Enio? Bom, aí o que acontece, Sidney, é o seguinte, normalmente lá, né, nessas regiões do Pampa, né, se usa de uma maneira bastante intensa a pecuária, né? Ela é a fonte de renda principal onde não tem as lavouras. E aí o que acontecia? O pessoal acabava que botava muito gado, né, o gado do ano inteiro consumindo, e ele acabava, o butiá pequenininho, nascendo aquela pequena planta, ele comia. E a gente, junto com o pessoal do Uruguai, né, que iniciou, lá eles têm butiazais muito maiores que no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil, e lá eles começaram a pesquisar e passaram para nós algumas informações que a gente aproveitou, né, para poder fazer um manejo diferenciado. Que daí qual era a ideia? Era durante um período do tempo a gente deixar as áreas com butiá, ou pelo menos uma pequena parte da fazenda que tinha butiá, a gente tirava o gado durante o inverno. Como no inverno o gado sente mais fome, ele acaba que comia tudo, né? E o inverno no sul é muito gelado, tem as geadas, aquela coisa toda, né? Seca muito o campo, porque o campo cresce muito pouco, né? Então o pessoal, a ideia nossa foi tirar o gado durante o inverno e deixar o campo crescer e o butiazinho ali no meio dele também. Essa foi a ideia que a gente partiu, né? E aí, lá na primavera, a gente retornava com o gado para ele fazer uso de novo daquela área e poder continuar engordando, né? O produtor poder continuar engordando o gado. Foi essa a ideia. E mais o simples, gado assim. não sentiu, Enio? Não, mas a gente também usava normalmente as novilhas, né? As vacas mais novas ou os terneiros assim um pouco mais já de 1 ano e meio, 2 anos, de 1 ano e meio, 2 anos, desmamava, dava um tempo, a gente usava esse gado mais leve, né? Mais jovem. Então ele entrava naquele pasto ali que estava fechado o inverno inteiro e de uma certa maneira crescia um pouquinho, né? O gado entrava ali e tinha bastante pastagem para ele consumir durante a primavera e verão. Então ele consumia esse pasto que mais interessava para ele e os butiazinhos são uma palmeira que é um pouco mais grossa assim para eles comerem, né? Uma vez que eles são um gado muito novinho, né? Eles acabavam deixando e aí que veio esse rebrote que a gente achou muito interessante lá nesse nosso experimento. Muito interessante, de fato, muito, muito legal mesmo. Agora, Enio, evidentemente que a gente queria esticar um pouco mais esse assunto, né? Mas você sabe que o nosso tempo na televisão sempre é meio apertadinho, então eu queria dar os parabéns para vocês pela ideia,
pelo bom trabalho que vocês estão fazendo lá nesse sentido de recuperar os butiazeiros, né? E marcar aí para uma outra hora a gente esticar um pouco mais essa prosa, né? Obrigado, viu, Enio? Então, um abração para você, parabéns para toda a turma boa da Embrapa aí e até a próxima. Muito obrigado, Sidney. Só dizendo que no site da Embrapa e no Facebook, nos aplicativos, aí dá para vocês entrarem e saberem, obterem mais informações também. O nosso telefone está lá, pode entrar em contato, que a gente está à disposição de todos os produtores e as pessoas interessadas no assunto. Muito obrigado e um abraço para todos. Abraço, Enio. Obrigado. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Até daqui a pouquinho, tá? E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais. Até mais. E olha só, um evento realizado hoje pela Scott Consultoria reuniu especialistas da pecuária com a intenção de responder algumas questões importantes e também debater as tendências para o setor. Olha só. Na verdade, nesse momento, falando especialmente sobre... Este ano, o encontro de analistas da Scott Consultoria teve um formato diferente, com participação presencial e também com transmissão pela internet. No primeiro painel de debates, os participantes abordaram vários temas, como o resultado das eleições nos Estados Unidos, as oportunidades comerciais com a China e os impactos da pandemia no setor agropecuário no Brasil. Diferente de outros países, o que se viu foi uma valorização nos preços da arroba e um crescimento do setor. Quanto ao criador, ele viverá um momento excepcional, eu não tenho dúvida disso. Quem tem bezerro é um ano de ouro e seguirá por um tempo. Quanto a quem tem que comprar para repor, tem que tomar um certo cuidado para não exagerar a dose. Os especialistas afirmaram ainda que o mercado nunca teve tantas possibilidades e cenários diferentes, que estão mudando em um curto espaço de tempo. Uma situação que traz ainda mais dúvidas aos pecuaristas. Uma delas é sobre o mercado interno. O que nós temos que acompanhar a todo momento é o preço de paridade, ou seja, é o valor de um produto produzido numa determinada região que ele vai ter na internalização do mercado. Então nós temos acompanhado isso e sabemos que não há risco de desabastecimento. A agenda ambiental também foi debatida. Para o professor de agronegócios do INSPER, medidas como a regularização fundiária não podem ser mais adiadas. Não é uma questão de se a Europa que pressiona, se os Estados Unidos que pressiona, é uma questão da lei brasileira. O Código Florestal tem que ser implementado. E as pessoas que moram naquela região há 20, 30 anos têm que ter os seus títulos de terra. Se você não resolver esses dois problemas, a gente nunca vai resolver o problema do desmatamento sem controle. Mas se as expectativas para a pecuária brasileira são positivas para os próximos anos, o momento também é de atenção, principalmente aos custos de produção. Segundo os analistas da Scott Consultoria, a alta nos preços dos insumos e as incertezas no mercado exigem cada vez mais do produtor rural planejamento. Então, o Brasil deve começar a colheita agora, final de janeiro, começo de fevereiro, da primeira safra. Historicamente é um período de pressão mais de baixa. Lá em maio e junho a gente começa a colher a segunda safra. Então, esse aumento da oferta tende a pressionar para baixas cotações. Mas, por outro lado, a gente tem outras variáveis importantes, que é o clima, que pode impactar diretamente sobre a produtividade das lavouras nessas safras, e o câmbio, que eu acho que vai ser bastante decisivo também na precificação do milho, do farelo de soja no mercado interno, né? Do ponto de vista mercantil, da comercialização do gado, a recomendação clássica é que ele vá vendendo enquanto o boi está subindo. Mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo. É rapidinho, a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E quem está de volta também com a gente é o editor Sidney Maschio, que agora vai trazer as informações do mercado do boi gordo. Sidney, é com você. Obrigado, Maruza. E nesta sexta-feira, que foi a derradeira do mês, mais uma vez o que tem para ser contado é que o carretão continuou largado e desembestado no rumo de descida do Estradão, do mesmo jeito que a gente tem falado aqui de Assim e outros também, desde que o novembro entrou na sua metade fechadeira. E repare bem, o amigo pecuarista, que essa pressão baixista só não está fazendo mais estrago na cotação porque a reação do fazendeiro foi de parar de vender, de modo então que a oferta de gado terminado está ainda mais apertada no país inteiro. A questão é que, com o enfraquecimento do consumo aqui no nosso mercado caseiro, está diminuindo a precisão de boiada no frigorífico, né? E
o procedimento do comprador de boiada está sendo aquele mesmo de sempre, de correr o trecho aí fazendo a relia e sendo baixado na cotação da mercadoria. Um dos efeitos dessa perseguição do sujeito já se manifestou no comércio atacadista de carne com osso, onde a carcaça casada de macho castrado também fez o devorteio e caiu, fechando a semana a R$ 17,55 o quilo, com uma queda de 0,6%, e só de quinta para sexta-feira. E outro resultado apareceu também no mercado do produto sem osso, no atacado, que ainda não caiu, mas registrou aí uma alta raquítica e desmilinguida de 0,3%, isso na média dos cortes comercializados e contando aí desta quinta-feira recém-passada para trás, os 7 dias para trás, né? No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, mais uma vez, todas elas foram no rumo de morro abaixo. E para não sair do nosso roteiro costumeiro, eu chamo de volta, então, a companheira apresentadora Maruza Trevisan para fazer a recitação desta relação. Acompanhe. A lista das quedas do dia começa com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o preço do boi gordo recuou para R$ 273 e o da vaca para R$ 256 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Agora, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o boi está cotado a R$ 273. No norte do estado, o macho caiu para R$ 272 e a fêmea para R$ 262. E no sul de Minas, mais uma derriçada geral, com o boi valendo R$ 268 e a vaca R$ 256. Seguimos agora para Goiás. No sul do estado, o boi também escorregou e agora está valendo R$ 268. Falamos agora de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a queda foi dupla. O macho desceu para R$ 266 e a fêmea para R$ 254. Mesmo valor na capital Campo Grande. Já em Três Lagoas, o boi arredondou os R$ 260 e a vaca os 250. Continuamos na região centro-oeste do país. No norte de Mato Grosso, o boi também está sendo falado na base de R$ 260 e a fêmea a R$ 250. E em Cuiabá, na capital mato-grossense, o boi despencou para R$ 261. Para a fêmea, o valor da arroba é de R$ 251. Partimos agora para o noroeste do Paraná, onde o boi vale R$ 278 e a fêmea R$ 258. E em Marabá, no Pará, quem quiser comprar boi vai pagar R$ 266 e para a fêmea R$ 260. No sudeste de Rondônia, mais uma escorregada geral. O boi caiu para R$ 248 e a vaca para R$ 241,50. Fechamos então as cotações com o Rio de Janeiro, com o macho a R$ 273 e a fêmea a R$ 263. Tá certo, então. O caso é não desesperar, porque vai melhorar, né? Bom, então tá chegada a hora de arrematar essa função fazendo a leitura do versinho caipira do dia, que essa semana teve como tema viola e poesia. Então, vai ouvindo. Na viola eu tenho desembaraço e as modas que eu canto sou eu mesmo que faço. Na porfia dos violeiros eu não desfaço dos meus companheiros e por todos eles eu tenho amizade, mas sem cair nos enleios da vaidade. Se tem uma coisa que eu acho feio é ver um caboclo se apresentar cheio de valentia para cantar na frente de toda a freguesia e depois pegar chapéu alheio na hora de fazer a cortesia. Então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui, desejando um ótimo final de semana para todo mundo e prometendo voltar aí na segunda-feira nos nossos horários de costume. Então eu devolvo a vez de falar para a companheira Maruza Trevisan. É com você, Maruza. Tá certo, Sidney. Ótimo final de semana e até segunda. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de hoje, uma ótima noite e até segunda-feira.